Bom, pessoal, então, boa noite a todos, tá? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Uirá Fernandes, eu sou cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo, me formei na Universidade Federal da Bahia e já moro aqui em Porto Alegre, vai fazer 11 anos agora, tá? Esse ano, completar 11 anos aí. Ah, bom, vou conversar com vocês um pouquinho hoje sobre a acalásia, né, o megaesôfago, e é um tema bem importante, né, uma doença que é prevalente aqui no nosso meio, né? Então, eventualmente vocês vão lidar com algum desses pacientes aqui no SUS, né? Esse ano, recentemente, final do ano passado, início desse ano, houve 2 casos ali no SUS, na residência do pessoal da digestiva. Então, uma doença que volta e meia está aparecendo aí nos nossos consultórios e a gente vai ter que aprender a lidar com ela, né? Eu começo com uma imagem aqui para que vocês vejam uma doença já avançada, né? Onde a gente vê um esôfago já bastante dilatado, uma peça cirúrgica de um esôfago bastante dilatado, com uma hipertrofia do seu esfíncter esofagiano inferior, a sua parte mais distal ali, né? Geralmente provocando uma dificuldade de esvaziamento do órgão, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Quaisquer dúvidas que possam aparecer, vocês podem interromper, podem fazer as perguntas. Enfim, a gente está aqui para conversar e tentar passar pelos aspectos mais importantes aí do tema. Então, pessoal, a acalásia, ela é o transtorno motor esofágico, é um transtorno motor esofágico primário. Ele é o transtorno motor mais frequente, ali na região do esôfago, né, um distúrbio de motilidade mais frequente. E o que caracteriza essa doença é um relaxamento insuficiente do esfíncter esofagiano inferior, né? Então, esse é o marco da doença. Quando a gente engole, existe um reflexo que deve permitir a abertura, o relaxamento desse esfíncter esofagiano inferior, para que o alimento possa passar sem dificuldade. Na acalásia, isso não acontece. E com a evolução da doença, existem graus variados e progressivos de perda de peristalse esofágica. Então, esses 2 fatores acabam se combinando aí no curso da doença e provocando sinais e sintomas que a gente vai ver mais adiante. Quando a gente atende um paciente desses, vocês estão vendo no slide aqui que é uma faixa etária de pacientes muitas vezes muito jovens, em plena atividade laborativa, os pacientes chegam para o cirurgião, né? O cirurgião ainda tem aquele estigma de ser o médico ali que vai curar uma situação, fazer uma cirurgia e remover um órgão, remover uma lesão e deixar aquele paciente, de certa forma, curado, né? E os pacientes com acalásia também chegam com bastante expectativa ali no consultório. E é preciso que se converse com eles que essa é uma doença ainda incurável, né? Todos os tratamentos que a gente vai prover para os nossos pacientes são, de certa forma, tratamentos paliativos. Algumas paliações podem durar bastante tempo, né? Paliações cirúrgicas bem feitas, como a gente vai ver mais adiante, pacientes que podem passar a vida inteira sem necessitar de nenhum outro tratamento complementar, mas muitos deles vão acabar necessitando de algum tipo de intervenção conforme a evolução da sua doença, né? Ela tem uma incidência em torno de 1 para 100 mil casos, aí, uma incidência igual entre homens e mulheres. E vejam aí a faixa etária bem ampla, variando dos 25 aos 60 anos, né? Existem alguns trabalhos que mostram que existe um período de cerca de 3 a 4 anos para que o paciente acabe buscando o médico ali se consiga fazer um diagnóstico adequado. Muitas vezes, os sinais e sintomas acabam se confundindo com outras doenças, né? Ou os pacientes são tratados como distúrbios psiquiátricos, né? E se acaba postergando o diagnóstico e o tratamento adequado desses pacientes. A causa da acalásia, ela é desconhecida na acalásia primária, então é chamada de acalásia idiopática. A gente sabe que ocorre uma destruição do plexo nervoso esofágico ali, né? Plexo de Auerbach. Então, já se estudaram alguns fatores que poderiam estar associados, né? Então, existem alguns estudos avaliando uma infecção por vírus da herpes simples, vírus Epstein-Barr, que poderiam provocar uma reação inflamatória, e o próprio corpo, de forma similar, uma etiologia autoimune poderia destruir esses plexos nervosos ali, né? Apesar de uma concomitância, não se conseguiu provar realmente uma causa específica nesses tipos de paciente, então a maioria dos casos de acalásia no nosso meio aqui no sul do Brasil são caracterizados como acalásia idiopática, né? Na região sudeste, na região centro-oeste, no nordeste, a gente tem a doença de Chagas, né? Então,
o Trypanosoma cruzi consegue provocar também no corpo ali uma reação inflamatória e ele mesmo, de certa forma, também causar destruição do plexo nervoso esofágico, provocando também a acalásia em decorrência dessa doença. Quando a gente estuda a acalásia, os pacientes, a gente vai ver nos sinais e sintomas mais adiante, esses pacientes chegam com graus variados de disfagia, né? Geralmente uma disfagia mais progressiva. Mas existem outras doenças que acometem o esôfago que também causam sinais e sintomas semelhantes, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente em pacientes que tenham uma faixa etária um pouco mais avançada, que tenha uma disfagia que seja mais súbita, né? Não seja aquela disfagia que vá progredindo ali de alimentos sólidos para alimentos líquidos. O paciente já chega com uma disfagia importante, ou tem uma perda de peso muito importante, né? Então, atentar para casos que são chamados de pseudoacalásia, principalmente aí conseguir afastar com segurança as neoplasias da junção esôfago-gástrica, né, que eventualmente podem causar sintomas semelhantes, e o tratamento, a gente sabe, é completamente diferente. Né? Existem outras doenças, como doenças do depósito, a própria doença do refluxo eventualmente pode se apresentar de uma forma com alguns sinais e sintomas que podem se confundir com a acalásia, então é importante a gente fazer uma avaliação global do paciente de uma forma bem adequada, para não deixar passar um diagnóstico desse aqui, que seria, traria uma evolução bem insatisfatória para o paciente e para o seu médico. Né? Bom, o quadro clínico da doença geralmente, então, é decorrente de uma disfagia progressiva, então os pacientes referem que com o passar do tempo vão tendo mais dificuldade para se alimentar, uma disfagia que começa com os alimentos sólidos habitualmente, começa a progredir com o passar do tempo. Os pacientes começam a ter disfagia para alimentos pastosos, depois inclusive para alimentos líquidos com o avançar da sua doença. Eventualmente lança a mão de algumas manobras para poder facilitar, né, o ato de engolir, né, de deglutir esses alimentos. Então podem estender o tórax, estender o pescoço, tentar associar o uso de líquidos juntos com a refeição, para que aquela coluna de líquido consiga provocar uma abertura súbita ali, mecânica do esfíncter esofagiano, consiga vencer o esfíncter esofagiano inferior. Então, os pacientes tentam se adaptar conforme acontece a evolução da doença, né? Eventualmente, eles podem ter regurgitação de alimentos, e muitas vezes alimentos não digeridos, né? Então, os pacientes que têm um quadro mais avançado podem reter restos alimentares ali não digeridos na luz do órgão e, eventualmente, podem regurgitar esses alimentos para a boca, né? Então, atenção para esse tipo de queixa nos pacientes também, para que não se confunda aí com doenças do refluxo gastroesofágico. A perda de peso, habitualmente, ela aparece, se manifesta mais com o avançar da doença, né? Então, perdas de peso muito significativas não são muito comuns no início do quadro. Hoje em dia, apesar de não ser comum, a gente atende no consultório pacientes, inclusive, com acalásia com sobrepeso, né? Então, aquele estigma do paciente muito emagrecido, que passa anos com a doença, né? Hoje em dia, já aconteceu uma certa mudança nesse sentido, né? A gente consegue fazer um diagnóstico mais precoce e, na maioria das vezes, a gente acaba atendendo os pacientes que estão tróficos ainda, então, não com uma perda de peso não significativa. Então, atenção para essa ocorrência, né? Uma perda de peso muito pronunciada, um paciente com a disfagia muito súbita, com intervalo de tempo mais curto, sempre pensar e afastar naqueles que têm um quadro compatível as neoplasias ali da junção esôfago-gástrica ou do esôfago distal, né? Graus variados de dor torácica que podem acontecer em virtude de erosões provocadas pelos próprios alimentos ou ocorrência de úlceras no esôfago. Algumas bactérias proliferam ali no esôfago caso haja uma retenção de alimentos importante. Tudo isso pode provocar dor torácica nos pacientes ali, né? Sintomas de pirose da mesma forma, né? Então, azia, queimação, não são sintomas típicos, mas podem aparecer também pela irritação direta do esôfago e, eventualmente, os pacientes podem se queixar de uma salivação aumentada, em virtude também daquele reflexo que é continuado, já que muitos deles acabam tendo um clareamento esofágico mais demorado, né? E aqueles alimentos retidos na luz do esôfago ali acabam provocando, desencadeando esse reflexo nos nossos pacientes ali. Para a gente fazer o diagnóstico dessa doença, né, pessoal, não muda muito na medicina, né? Sempre uma história com exame físico feito de forma adequada. O exame físico não contribui muito nesses casos
como eu falei para vocês, né, muitos pacientes não demoram tanto mais tempo para se fazer o diagnóstico, chegam tróficos, então a história acaba sendo um pouco mais importante, né? E a partir da história compatível, a gente parte para a investigação complementar, dos exames complementares. E são 3 exames complementares que são utilizados de forma principal para se fazer o diagnóstico dessa doença, né? Eventualmente, a gente pode lançar mão de exames mais específicos, mais invasivos, para se fazer um diagnóstico diferencial, mas, de certa forma, esses 3 exames conseguem fechar o diagnóstico aí na imensa maioria das vezes, tá? Lembrar aqui, no caso, endoscopia digestiva alta, né, a gente geralmente usa a endoscopia para afastar causas de pseudocalase, principalmente as neoplasias ali de esôfago distal e da junção esôfago-gástrica, mas os endoscopistas mais cuidadosos podem dar algumas dicas, né, a respeito da presença dessa doença. Então, eventualmente, os pacientes que vão fazer uma endoscopia, o endoscopista pode avaliar algum tipo de retenção de alimento na luz do esôfago. Então, mesmo o paciente fazendo jejum, ele vai fazer o exame e no momento do exame se identifica algum conteúdo alimentar na luz do órgão, que não é comum ali após 6, 7 horas de jejum, né? Então, o clareamento deveria ser mais rápido. O endoscopista pode descrever graus variados de dilatação do esôfago, então megaesôfagos na calásia com um megaesôfago já um pouco mais avançado. O endoscopista pode descrever uma tortuosidade da luz, uma dilatação da luz do órgão e até uma certa resistência para se passar na junção esôfago-gástrica, para vencer a resistência do esfíncter esofagiano inferior. Então, pode relatar que houve dificuldade para entrar no estômago, que houve uma necessidade de fazer uma pressão um pouquinho maior para vencer aquela resistência, e tudo isso vai nos dando sinais indiretos de que aquele paciente possa ter alguma doença relacionada, algum distúrbio motor relacionado ao esôfago, principalmente aí no nosso meio, a acalase que a gente está vendo agora. Tá? Então, a endoscopia, ela pode dar alguma ideia a respeito dessa doença e também é muito utilizada para afastar outras doenças que podem ter sinais e sintomas semelhantes aí. Então, deve ser sempre realizada. A radiografia contrastada de esôfago, estômago e duodeno, né, um raio-x contrastado, é um exame que também dá bastante informação a respeito dessa doença. E a gente tem no nosso meio aí uma padronização, uma classificação proposta por 2 autores que modificam pouca coisa, né? Uma, o professor Rui Ferreira Santos, né, Universidade ali de Ribeirão Preto, e uma classificação de Resende, né? Todas elas avaliando algumas alterações que se evidenciam no exame contrastado, né? Então, o que a gente consegue ver nesse exame contrastado que é importante, né? A gente consegue ver graus variados de dilatação transversa da luz aqui do esôfago, né? Então, muitas vezes, com o avançar da doença, com a dificuldade de se vencer o esfíncter esofagiano inferior e com a perda desse plexo nervoso esofágico, o esôfago começa a se dilatar e, eventualmente, pode, inclusive, se dobrar sob a cúpula diafragmática, ter um aspecto de esôfago em sigmoide, né? Então, o exame contrastado consegue nos mostrar esses graus variados de dilatação esofágica. Nessa imagem não ficou tão claro, mas muitas vezes, quando os pacientes também têm um megaesôfago mais avançado, a gente consegue ver falhas de enchimento nessa luz do esôfago, que nada mais são do que os restos alimentares presentes na luz do órgão, né? Então, a gente consegue visualizar falhas de enchimento quando o paciente toma o bário, né, que não ficou tão claro, mas muitas vezes representando aí a retenção de alimentos na luz do esôfago. O aspecto distal aqui da passagem pelo esfíncter esofagiano inferior, pessoal, é bem característico, né? E a literatura acaba descrevendo essa passagem aqui como um afilamento em bico de pássaro, né? Vejam que é um afilamento muito mais suave do que o que acontece nos quadros de neoplasia da junção esôfago-gástrica ou do esôfago distal, no qual existe aqui um afilamento muito mais grosseiro, né? Então, aqui nos casos de acalásia, esse afilamento aqui é muito mais suave, então nos chama a atenção também para essa doença, né? E alguns autores conseguem ver, a gente consegue ver em algumas situações, essas ondas aqui, né, pequenininhas, que são ondas terciárias, né? Na verdade, são contrações do esôfago que não são efetivas, né? São sincrônicas e não são efetivas para promover o peristaltismo ali do órgão. Então, essas ondas terciárias podem também se manifestar, a gente consegue visualizá-las nos exames contrastados, né? Alguns autores
classificam também o megaesôfago com base no exame contrastado no tamanho dessa dilatação do órgão, então, na maior medida que transversa da luz do órgão, né? E acabam classificando o megaesôfago em grau 1, né? O calibre normal, uma dilatação entre 4 e 7 centímetros como uma classificação de grau 2, uma dilatação entre 7 e 10 centímetros como uma dilatação em grau 3, e acima de 10 centímetros, ou um dólico megaesôfago, ou um esôfago em sigmoide, né? Um esôfago bem dilatado, que acaba se dobrando aqui sobre o diafragma, né? Classificando como um megaesôfago grau 4, com base no exame contrastado, né? O professor Rui Ferreira Santos também coloca na sua classificação um tempo de eliminação do contraste, né? Então, o paciente acaba tomando esse contraste, esse esvaziamento do contraste aqui acaba levando muitas vezes até 30 minutos, né? Então, pacientes que têm um megaesôfago mais avançado, essa passagem do contraste aqui é muito mais lenta, né? Então, alguns autores, como o professor Rui Ferreira Santos, utilizam essa classificação com base no tempo de passagem do contraste pelo estômago. Então, principalmente, o exame contrastado consegue nos mostrar graus variados de dilatação do esôfago, né? Eventualmente retenção, falhas de enchimento quando se toma o bário, que representam a retenção de alimentos aí na luz do esôfago, ondas terciárias que podem estar presentes, a gente vai ver nos casos nossos aí um pouquinho mais adiante, e esse afilamento distal aqui, no esfíncter esofagiano inferior, bem na região da cárdia, que é bem suave e que a descrição, o achado na literatura é descrito como um afilamento em bico de pássaro. O exame que vai firmar o diagnóstico da acalásia é a manometria, né? Hoje em dia a gente tem a manometria convencional, já tem a manometria de alta resolução, que faz a classificação da acalásia em 3 tipos, mas, basicamente, o que a gente vê e quer encontrar na manometria, pessoal, é um relaxamento incompleto do esfíncter esofagiano inferior à deglutição. É importante saber que o esfíncter esofagiano inferior, ele pode estar hipertônico, ele pode estar hipotônico, ele pode estar normotônico. Então, essa variação pode acontecer nos pacientes. Mas o que marca a doença é o relaxamento incompleto desse esfíncter quando a gente deglute, né? Então, isso a manometria vai nos mostrar. Com o avançar da doença, né, então, o exame consegue evidenciar também a peristalse, deficiência de peristalse ou contrações que são ineficazes nesses pacientes, como presença de ondas terciárias, por exemplo, que são ondas simultâneas e que não promovem um peristaltismo aí satisfatório. Então, consegue nos dar essa dica também. Alguns pacientes a gente consegue avaliar inicialmente no quadro, eles têm um relaxamento incompleto ainda com algum grau de peristalse, né? Mas muitos pacientes acabam chegando aí para a gente já com graus variados ou importantes aí de hipo ou aperistalse total aí da luz da parede do esôfago. Então, a manometria consegue fazer essa avaliação motora do órgão, né? E consegue nos firmar esse diagnóstico aí da acalásia. Eu vou passar rapidamente, assim, só para chamar a atenção para vocês de algumas formas de tratamento desses pacientes, de tratamento não cirúrgico, obviamente, né? Que não é o foco da nossa aula. Então, existe um tratamento farmacológico, que é um tratamento que tem uma resposta muito ruim, né? Hoje em dia não é muito utilizada. A utilização de bloqueadores de canal de cálcio, de nitratos, com o intuito de relaxar aquela musculatura ali do esfíncter esofagiano inferior. O efeito é muito variável na literatura, geralmente a duração desse efeito é muito curta, as medicações não são isentas de efeitos colaterais, então cefaleias, variações de pressão, edemas de membros inferiores, e eram utilizadas mesmo sem uma resposta tão satisfatória como ponte para outras terapias. Então, os pacientes que estavam aguardando algum tipo de tratamento mais efetivo poderiam lançar mão dessas medicações. Mas são medicações que não têm uma eficácia muito boa para tratamento da doença. O tratamento farmacológico que traz uma resposta boa para esses pacientes, apesar de ser um tratamento mais caro e também que não consegue manter essa resposta sustentada por muito tempo, é a toxina botulínica. Então, por endoscopia, eu vou mostrar um videozinho para vocês aqui, é possível injetar naquela região, geralmente 1 centímetro acima da junção esôfago-gástrica ali, então a gente injeta naquela região que deve ser do esfíncter esofagiano inferior, nos 4 quadrantes, uma quantidade ali de toxina botulínica, geralmente 1 ml, dá em torno de 20 a 25 unidades por quadrante, né?
E esses pacientes, com o intuito, obviamente, de relaxar aquela musculatura, esses pacientes têm um alívio imediato bem importante ali. A literatura cita em torno de 85% de alívio logo em seguida do procedimento, né? Mas que vai se perdendo aí, principalmente nos primeiros meses. Essa resposta cai aí para 50% em torno de 6 meses. Então, existe a necessidade, caso se queira manter o paciente livre de sintomas ou com a melhora importante dos sintomas, a necessidade de múltiplas injeções, né, o que torna o tratamento bastante oneroso aí, já que não é disponibilizado de forma ampla aí no Sistema Único de Saúde, né. Isso pode ser uma alternativa em pacientes idosos, né, que tenham muitas contraindicações para um tratamento mais invasivo, né, mas é um tipo de tratamento que ele é menos eficaz do que a dilatação pneumática, que a gente vai ver adiante, e os tipos específicos que podem ser feitos de miotomia, seja miotomia cirúrgica ou a miotomia endoscópica. Então, ó, a gente pode... Vocês conseguem ver minha tela, pessoal? Acho que sim, né? Sim. Sim. Pronto, então aqui não é um vídeo meu, foi um vídeo retirado, então vejam um megaesôfago bastante dilatado, né? A gente consegue ver algumas ondas terciárias, né? O esôfago já se dobrando aqui sobre o diafragma, né? Então, vejam, um endoscopista mais experiente ó, consegue avaliar uma quantidade grande de saliva na luz do órgão. Nesse paciente, provavelmente, um certo grau de retenção do bário, né, do exame contrastado, um esôfago tortuoso. Então, o endoscopista que faz o exame com cuidado consegue nos dar essas dicas aí para fazer a avaliação desses pacientes, né? Então, veja, um esôfago mais dilatado, mais tortuoso, o bário não foi clareado, não houve o clareamento do bário para o estômago, né? Isso pela dificuldade de passagem pelo esfíncter esofágico inferior, né? Então, o endoscopista localiza ali a região da cárdia, né? Passa para o estômago, faz o exame completo. Uma retrovisão, aqui a gente consegue ver o aparelho, né? E aí ele injeta, coloca pelo um canal de trabalho uma agulhinha, né? Mesmo que é utilizada ali para fazer injeção, para o levantamento e a posterior retirada de pólipos. Ele injeta toxina botulínica aí nos 4 quadrantes, né? Com o intuito de relaxar, então, esse esfíncter esofagiano inferior, né? Tratamento farmacológico, né? Pouco mais invasivo que pode ser utilizado, né? Mas muito menos invasivo do que a dilatação pneumática e a própria miotomia cirúrgica, mas um tratamento que não se mantém uma eficácia por um período muito prolongado e também tem os seus custos aí em decorrência da própria medicação, né? Que não é uma medicação barata. O tratamento não cirúrgico mais eficaz, que inclusive os consensos de gastroenterologia, por exemplo, da Sociedade Americana, consideram que os tratamentos com a dilatação pneumática e o tratamento cirúrgico se equivalem, né? Então, um paciente que se apresenta para a gente com uma acalásia, chega no consultório com uma acalásia, claro, existem alguns fatores que a gente utiliza para escolher um ou outro tratamento, mas uns trabalhos conduzidos pelos gastroenterologistas clínicos, ali, pelos gastroenterologistas, né? Eles evidenciam que a dilatação pneumática, principalmente aquela que é feita em torno de 3 sessões, com tamanhos diferentes de balões, elas se equivalem ao resultado da miotomia cirúrgica, né? Os resultados imediatos, em torno de 1 ano, aí, mais ou menos, variam em torno de 65% até 90% de alívio de sintomas, né? Os trabalhos que são feitos aí, geralmente por cirurgiões, mostram que, de certa forma, em 5 anos, essa recidiva atinge mais de 50% dos pacientes. Então, algumas sessões podem ser necessárias, geralmente mais de uma, no mínimo 3 sessões é o que a Sociedade Americana de Gastroenterologia recomenda, né, para se avaliar uma resposta, se ter uma resposta satisfatória nesses pacientes. Então, é um tratamento que ele é não cirúrgico, mas que é um tratamento que muitas vezes os gastroenterologistas acabam levando esses pacientes para dilatação, justificando que é um tratamento menos invasivo, o paciente não precisaria ir a uma cirurgia, alguns pacientes que têm um risco maior, mas isso deve ser analisado de uma forma bem crítica, né? Porque o procedimento provoca, como a gente vai ver na próxima imagem, uma dilatação forçada, uma ruptura daquela musculatura, a intenção de se romper aquelas fibras, né? E ele não é isento de complicações. Essa dilatação forçada, muitas vezes não, mas eventualmente, em torno de 1 a 5% dos pacientes, pode provocar uma ruptura esofágica e fazer com que o paciente necessite de uma cirurgia de urgência, né? Então, é um tratamento que, considerando os tratamentos cirúrgicos, ele é o mais eficaz, né? Com um índice de resposta que alguns trabalhos igualam
a resposta obtida com a miotomia, seja ela cirúrgica, seja ela endoscópica, a gente vai ver ao final, né? Mas que geralmente necessita de algumas sessões, pelo menos 3 sessões com tamanhos de balões um pouquinho maiores, geralmente 3 centímetros de diâmetro, depois 3,5 até 4, né? Chegando com um aumento progressivo aí desses tamanhos de balão. E após o procedimento, se for possível avaliar esse paciente de uma forma mais minuciosa, se viu que uma pressão do esfíncter esofagiano inferior menor que 10 milímetros seria um preditor de uma boa resposta, de uma resposta sustentada a longo prazo. Nos pacientes também menores de 40 anos, desculpe, essa resposta não é tão satisfatória. Então, existe uma recomendação de que talvez os pacientes mais jovens devam ir à miotomia cirúrgica, já que essa resposta com a dilatação pneumática em alguns trabalhos foi melhor nos pacientes acima de 40 anos. Como eu falei, não é isenta de complicações, a mais severa dela seria a ruptura do esôfago, né? Mas pode acontecer sangramentos, por exemplo, alguns pequenos escapes de gás, como mediastino, pneumonias, enfim. É um procedimento que ele é um procedimento não cirúrgico, mas acaba trazendo alguma morbidade para alguns pacientes. O procedimento é feito por via endoscópica também, né? Geralmente o paciente acaba ficando em torno de 8 horas no hospital, né? Então é feita uma endoscopia, novamente assim se localiza a região da junção esôfago-gástrica, se passa um fio-guia, né, para se localizar bem a região do esfíncter, né? E daí, posicionando aquele balão no local adequado, se faz a insuflação com o intuito de se promover uma ruptura dessas fibras aí do esfíncter, né? Existem várias discussões a respeito do tempo que se mantém o balão insuflado. Alguns dizem que deve manter o balão em torno de 1 minuto, alguns 3 minutos, alguns 5 minutos. Os tamanhos de balão, né? Alguns começam com balões com diâmetros maiores, em torno de 3,5, alguns com balões de diâmetro de 4. Alguns trabalhos viram que utilizando balões maiores, a chance de ruptura nesse primeiro momento era maior, então propõe que se comece com balões que têm diâmetros menores para depois se ir evoluindo, caso haja necessidade de novas dilatações sucessivas. Mas o procedimento é esse. Vejam que depois se nota um pouquinho de sangramento, que é normal ali, que é esperado para o procedimento, né, já que é uma dilatação forçada, e se vê que existe realmente uma abertura aí forçada, né, desse esfíncter esofagiano inferior. Então, é um tratamento não cirúrgico que talvez seja o mais realizado, principalmente se o paciente acabar sendo avaliado inicialmente por um gastroenterologista. É difícil que ele mande o paciente para se fazer uma avaliação de miotomia, se ele mesmo for um médico que seja capaz, enfim, que acredite, ele acaba encaminhando esse paciente para uma dilatação pneumática. Em relação à dilatação pneumática e o tratamento cirúrgico, existe um debate também se a dilatação pneumática poderia prejudicar um tratamento cirúrgico futuro. Alguns trabalhos mostram que não, né, que a cirurgia ela consegue ser feita da mesma forma, sem nenhum tipo de dificuldade técnica. Já alguns trabalhos dizem que esse processo de dilatação pode gerar um pouco de fibrose ali na região do esfíncter esofagiano inferior, e isso fazer com que a miotomia seja um pouco mais difícil de ser feita e provocando graus maiores ali de abertura da mucosa no momento da miotomia. A gente vai ver que essa é uma complicação que pode acontecer no momento transoperatório, né? Então, a presença de fibrose ali naquela região por dilatações sucessivas poderia dificultar o tratamento cirúrgico. Isso é bem questionável, né? A literatura não chega num consenso a respeito aí dessa questão. Então, veja aqui a imagem, né? Se passa o balão, se provoca essa insuflação do balão e uma ruptura forçada aí daquelas fibras. Existe um pequeno sangramento que acontece depois, que é esperado aí para o procedimento. A parte que a gente mais gosta aí, né, pessoal, o tratamento cirúrgico do megaesôfago, a história do tratamento cirúrgico do megaesôfago, ela é bem, bem rica, né? Então, veja, há mais de um século se faziam tentativas de dilatação forçada ali da região da cárdia, então aberturas ali no estômago proximal com introdução de pinças com o intuito de se dilatar essa região. Quando não se conhecia a fisiopatologia da doença, se achava que o tamanho aumentado do esôfago era o responsável pelo problema da doença, né? Então, alguns cirurgiões propunham reduzir o diâmetro do esôfago, achando que isso traria um benefício para o paciente, então, cirurgias que reduzissem esse diâmetro. Ressecções da região da cárdia, né? Então, se ressecava toda a região ali da transição esôfago-gástrica, se fazia uma anastomose. Ressecções mais ampliadas, com as secções do nervo vago, fazendo então uma piloromiotomia, né? Vejam
cirurgias bem mais agressivas, aí, ressecando-se toda essa região com o intuito de se melhorar o esvaziamento do órgão. Quando se fazia no passado essas ressecções ampliadas da cárdia e se fazia essa anastomose direta, se verificava que um problema importante nos pacientes era a ocorrência de refluxo gastroesofágico, os pacientes se queixavam muito de refluxo, né? Então, diversos autores foram evoluindo as suas técnicas com o intuito de também tentar tratar o refluxo gastroesofágico, né? Então, o Merendino, por exemplo, fez trabalho experimental em diversos cães ali, e tentava provar no seu trabalho que a interposição de uma alça jejunal na região da cárdia fazia com que o jejuno, segundo ele, o jejuno seria mais resistente à ação do ácido e os pacientes teriam problemas relacionados ao refluxo gastroesofágico de uma forma menor, né? Se fazia a ressecção da cárdia, então, se interpunha uma alça de jejuno ali naquela região com o intuito de amenizar as complicações provocadas pelo refluxo gastroesofágico. As cardioplastias, né, incisões da cárdia com fechamentos em outro sentido, né? Cardioplastias em U, né, que faziam uma anastomose entre o fundo do estômago e a própria região do esôfago distal, incisando toda aquela musculatura, né? Então, cirurgias que eram muito realizadas ali nessa época aqui, que a gente vai ver mais adiante, surgiu, o cirurgião criou a técnica que até hoje a gente acaba utilizando, né, de formas com pequenas variações, mas antes da definição da cirurgia do Heller, esse tipo aqui de cardioplastia foi muito utilizado, né? Cirurgias do tipo tal, né, que se faz uma válvula específica aqui com uma roseta de mucosa, então as pessoas, difícil descrever essa cirurgia para vocês, quem nunca presenciou, se faz uma incisão aqui na região final do esôfago, pegando o estômago proximal, em todas as camadas, né, e se joga um rebatimento desse fundo gástrico aqui para dentro dessa abertura, com o intuito de se fazer uma pequena válvula que impeça o refluxo nesses pacientes, né? Então, é um tipo de cardioplastia que associa uma válvula, uma roseta mucosa, com o intuito de diminuir a ocorrência desse refluxo. Até operações bem mais extensas, com o intuito de se bloquear o máximo possível o refluxo, né? Como a operação do Serra Doria. Se fazia uma cardioplastia, né? Então, incisava-se o esfíncter esofagiano inferior e fazia uma anastomose aqui com o fundo do estômago e se fazia uma antrectomia com reconstrução Y de Roux com o intuito de se bloquear aí sim toda a produção do ácido, né? Então, operações que eram bem agressivas para se tratar uma doença benigna, né, pessoal? Até que esse cidadão aqui, que é o professor Ernest Heller, né, que é um cirurgião alemão, né, na época trabalhava aí na Universidade de Leipzig, na Alemanha, fez esse primeiro relato de um paciente, né? Na verdade, a gente não consegue encontrar mais assim disponível o artigo do Heller, mas existem descrições e relatos da descrição cirúrgica do Heller por outros autores, né? Então a gente consegue saber exatamente o que ele estava pensando naquele momento e o que ele propôs para esse paciente que ele operou em 1913, como a gente vai ver. Acho que trancou aqui um pouquinho. Pronto. Então, o Heller, nessa época, as cirurgias, as cardioplastias, com reconstrução, com anastomose entre esôfago e estômago, né? Então se incisava a porção final do esôfago e o fundo do estômago, se fazia uma anastomose entre eles, era a cirurgia que era mais aceita na época, né? De forma semelhante a esse tipo de cardioplastia do Grönhall aqui, né? Seja passando por toda a região aqui da cárdia, seja apenas unindo aqui o esôfago terminal e o estômago, sem fazer esse U aqui na região da cárdia, apenas unindo essas duas estruturas. Então, eram cirurgias que eram muito aceitas na época por cirurgiões famosos que as realizavam. Inclusive, quando o Heller, existe o relato da cirurgia do Heller, ele, na época, quando avaliou esse paciente, era um paciente de 49 anos, né, que tinha disfagia desde os 13 anos de idade, ele programou fazer uma cirurgia desse tipo, uma esôfago-gastrostomia, né, então fazendo a união aqui do esôfago terminal com a região do fundo do estômago e uma anastomose direta entre eles, né. Então, ele levou esse paciente à cirurgia em 1913, né, ele tinha em torno de 34, 35 anos, o Heller, né, já era um cirurgião sênior aí da Universidade de Leipzig. E quando ele avaliou esse paciente no transoperatório, ele viu que realmente havia um espessamento importante aqui dessa camada mucosa, dessa camada muscular do esôfago, né? Então, essa é um desenho
que ele mesmo fez ali no seu relato, né, que foi reproduzido depois por alguns autores, já se conhecia na época a cirurgia que era feita em crianças para estenose hipertrófica do piloro, né? Então, a piloromiotomia proposta por Hamstead. Então, ele pensou nessa cirurgia na época, né? E de forma análoga ao que se fazia para a estenose hipertrófica do piloro, ele propôs, então, no meio do procedimento, ele teve algumas dificuldades, o artigo não cita quais foram essas dificuldades, né? Mas ele propôs uma mudança e propôs, então, realizar uma miotomia esofágica, quase não avançava em direção ao estômago, e basicamente essa incisão aqui de 8 centímetros se fazia no esôfago distal até a região aqui da transição esôfago-gástrica, mas pouco avançava em direção ao estômago, incisando toda a camada muscular longitudinal e a circular, deixando exposta a camada mucosa, né? O Heller, originalmente, fez essa incisão e descreveu essa incisão tanto anterior quanto posteriormente no esôfago, pessoal. Tá? Então, o relato da sua cirurgia, foi feita uma cirurgia por incisão, por acesso abdominal, né? Então, o relato, ele fez uma incisão subcostal, acessou essa região, e fez, então, uma secção da camada muscular em torno de 8 centímetros no esôfago distal, tanto em sua porção anterior quanto na sua porção posterior. E o paciente evoluiu muito bem, né? Muito bem. Inclusive, a gente olhando o relato do acompanhamento desse paciente, no dia seguinte, ele disse que o paciente estava comendo de tudo, né? Então, ele deu pão, ele dava carne, o paciente fazia uma refeição e aceitou tudo sem nenhuma dificuldade, né? Ele acompanhou esse paciente em torno de uns 8 anos, mais ou menos, e depois ele relata que ele perdeu o acompanhamento desse paciente, né? Mas apesar do sucesso e da descrição desse caso, essa cirurgia não foi inicialmente aceita, né? Ele não era um cirurgião muito famoso na época, haviam outros cirurgiões que tinham muito mais prestígio, e ele acabou não tendo esse reconhecimento nesse momento. Posteriormente, esse cirurgião aqui, 5 anos depois, holandês, chamado Granvelt, ele modificou um pouco a técnica do Heller, né? Ele viu que fazendo a incisão apenas na camada anterior aqui da região da transição esôfago-gástrica, ele tinha o mesmo resultado e a cirurgia se tornava mais fácil e mais rápida, né? Não havia necessidade de se fazer a incisão também na porção posterior ali do esôfago. Então, essa cirurgia foi modificada. Depois, outros cirurgiões holandeses da época que tinham mais prestígio acabaram difundindo essa cirurgia. Apesar da cirurgia original do Heller não contemplar uma incisão apenas na porção anterior, como ele foi o primeiro que descreveu essa secção da camada muscular, até hoje, né, mais de 100 anos aí, de realizar essa cirurgia, a gente chama a esôfago-cardiomiotomia de cirurgia de Heller, né, porque foi realmente um marco no tratamento da calase. Houve depois algumas modificações pequenas, né, alguns cirurgiões brasileiros, inclusive, propunham ressecar uma fita do esôfago, já que se achava que, com o passar dos anos, essa separação aqui podia acabar se unindo novamente, então essas porções laterais e mediais aqui do órgão, essa camada muscular seccionada poderia aproximar novamente, seja por uma fibrose, enfim, quanto maior fosse essa separação, se achavam, né, maior o tempo de alívio dos sintomas do paciente, menor a chance de ocorrer uma fibrose com uma retração e, novamente, uma recidiva da disfagia nesses pacientes. Isso nunca ficou muito provado também, né? Então, de forma prática, a gente faz a miotomia, como a gente vai ver mais adiante, sem remover uma fita do esôfago, né? E essa é uma cirurgia que tem traz uma melhora significativa para os pacientes, né? O relato na literatura é uma melhora de mais de 90% a 95% dos pacientes, né? Quando a cirurgia ela é bem feita. Resultados bem satisfatórios, inclusive, em torno de 10 anos, tem pacientes que passam a vida inteira super bem, sem precisar de nenhum outro tipo de tratamento adicional, né? Mas foi uma cirurgia que acabou se modificando um pouquinho com o passar do tempo. E o principal fator, pessoal, é esse daqui, ó. Quando os trabalhos avaliam a miotomia nesses pacientes, o próprio Heller, quando ele descreve a miotomia dele, a miotomia, que era em torno de 8 centímetros, contemplava basicamente o esôfago distal. Pouco o Heller avançou ali na região, passando ali a região da cardia em direção ao estômago, né? E se viu que se a gente conseguir estender um pouquinho a miotomia em direção ao estômago, a chance do paciente ter um alívio mais prolongado dos sintomas é maior, né? Então, as miotomias incompletas, hoje em dia, os graus
variados de miotomia incompleta, né? Se propunham no passado se fazer uma miotomia no esôfago distal em torno de 6 centímetros e 2 centímetros para o estômago. Hoje em dia, a literatura mais nova propõe avançar um pouquinho mais, em torno de 3 centímetros. Isso faz com que os pacientes tenham um alívio mais sustentado, né? A miotomia no estômago, a gente vai ver ali adiante, ela é um pouco mais difícil de ser feita, né? As camadas acabam não se separando tão facilmente como a gente faz no esôfago. Então, muitos cirurgiões com medo ali, com receio de se ter uma perfuração da camada mucosa ou por outras questões ali, acabam sendo um pouco econômicos no avançar do estômago para se fazer a miotomia. E essa é uma das causas de uma recidiva mais precoce da disfagia ou de uma não melhora significativa. O paciente do Heller, como ele não avançou muito para o estômago, né, essa é uma discussão que se tinha no passado, ele praticamente não teve refluxo, né? Ele não destruía toda aquela região do esfíncter, não destruía toda a membrana frenoesofágica. Então, alguns parâmetros que podem reduzir a ocorrência de refluxo nesses pacientes se mantinham intactos. À medida que a gente avança a miotomia para o estômago, a gente, obviamente, traz um alívio muito maior da disfagia desses pacientes, mas gera em torno de 50% de refluxo gastroesofágico nesses pacientes. Então, a gente acaba associando, foi uma nova modificação também com o passar dos anos, né? Um procedimento de válvula anti-refluxo nesses pacientes. Geralmente, uma válvula que não seja 360 graus, né? Que traga um grau muito importante aí de estenose, ali, de um estreitamento, uma pressão, melhor falando, né? Muito grande nesses pacientes. Lembrar que o paciente tem acalásia, né? Ele já tem uma dificuldade de esvaziamento. Então, nesses pacientes, a gente acaba associando algum tipo de válvula parcial, seja ela anterior, seja ela posterior. Os trabalhos não mostram diferença no resultado entre os tipos de válvula. Alguns cirurgiões preferem as válvulas posteriores do tipo Toupet, a gente vai ver mais adiante, dizendo que elas acabam se prendendo nas bordas da miotomia e mantêm essa miotomia mais aberta por mais tempo. Alguns cirurgiões preferem as funduplicaturas anteriores, né, do tipo DOR, principalmente quando se tem uma perfuração acidental da mucosa do esôfago. Então, a gente pode cobrir, além de rafiar, cobrir essa perfuração com o fundo do estômago também, fazendo uma nova camada, né? Mas, de forma efetiva, não existe um trabalho que mostre uma superioridade efetiva de uma comparativamente à outra. Mas a gente sempre associa um procedimento anti-refluxo pela ocorrência de refluxo em até 50% desses pacientes. A cirurgia de Heller, inclusive, hoje em dia é utilizada com bons resultados em pacientes com megaesôfagos avançados, né, com os dólico-megaesôfagos. Antigamente, né, não muito antigamente, na minha residência de cirurgia geral, por exemplo, os pacientes com esôfago em sigmoide, praticamente todos iam à esofagiectomia, então os cirurgiões nem cogitavam fazer uma tentativa de miotomia desses pacientes, levavam os pacientes à esofagiectomia já de início, né? Mas alguns trabalhos novos mostraram que nós podemos ofertar uma tentativa de uma esofagomiotomia para esses pacientes com resultados bem satisfatórios, inclusive alguns deles mostrando resultados semelhantes aos pacientes que não têm dólico megaesôfago, né? Eles chamam a atenção para alguns cuidados, né? Já que esse esôfago é muito tortuoso, talvez seja melhor não associar uma válvula anti-refluxo nesses pacientes, já que pode ocorrer o risco de uma angulação, ou de uma válvula mal feita, ou até de algum grau de dificuldade quando nós vamos levar esses pacientes a uma esofagiectomia futura. Então, seria melhor tratar esses pacientes com bloqueadores de bomba, caso eles desenvolvam refluxo, do que associar uma válvula anti-refluxo. Mas hoje em dia, no centro de referência, a grande maioria dos cirurgiões vai oferecer aos pacientes, mesmo com um dólico megaesôfago, né? Obviamente, a gente avalia paciente caso a caso não seja megaesôfago tão avançado. Existem pacientes que têm megaesôfagos gigantescos, né? Muito tortuosos, mas enfim, paciente que tem um dólico megaesôfago semelhante ao exame contrastado que eu mostrei para vocês, a maioria deles certamente vai a uma tentativa de esôfago-cardiomiotomia antes de ser levada a uma esofagiectomia, tá? A cirurgia hoje em dia é realizada por via minimamente invasiva, né? Então, a cirurgia laparoscópica, com a habilidade dos cirurgiões, a gente consegue realizar essa cirurgia em torno de umas 2 horas, com o material disponível. E hoje em dia, inclusive, já temos, inclusive, na nossa instituição, aí na Santa Casa, né, bem recente, a cirurgia robótica, né? Os trabalhos que comparam a cirurgia robótica com a cirurgia laparoscópica são bem recentes ainda.
Muitos deles não mostram diferença na sobrevida, na taxa de resposta a longo prazo, melhor falando, né, nos graus de alívio de disfagia, mostrando mais questões relacionadas ao ato transoperatório, né? Então, facilidades técnicas com a cirurgia, já que as pinças do robô são articuladas, e menores incidências de perfurações acidentais da mucosa do esôfago, né? Então, os trabalhos acabam trazendo mais esses resultados em relação a maior facilidade de se realizar o procedimento. Mas, por cirurgiões experientes, os resultados são os mesmos, né? Então, aqui uma cirurgia aberta, né? Então, que é importante a gente fazer uma miotomia ampla, avançando a miotomia, expondo toda a camada mucosa, pelo menos aí 2 a 3 centímetros na região do estômago também, sem medo em ter paciência e divulsionando essas fibras, né, para não se fazer uma miotomia incompleta. Então, vejam, se faz uma exposição ampla de toda a camada mucosa, né, então seccionamos a camada muscular longitudinal, a camada circular, fazemos uns reparos na mucosa, né, e deixamos a mucosa toda exposta. E, posteriormente, depois de realizar uma miotomia, a gente faz uma válvula anti-refluxo, a gente prende o fundo do estômago nas duas bordas da nossa miotomia. Essa é uma válvula anterior do tipo DOR, né? 180 graus. Porção do estômago na parte lateral da miotomia, outra porção na outra porção lateral da miotomia. Cirurgia pode ser feita com uma válvula posterior também, do tipo Toupet, por exemplo, né? A diferença aqui é que na válvula anterior, muitas vezes a gente não precisa dissecar o esôfago distal, né? Então, a cirurgia se torna um pouquinho mais rápida. Caso esse paciente não tenha hérnia de hiato, a gente apenas faz a mobilização e dissecção da porção anterior do esôfago, né? Secciona os vasos curtos para poder mobilizar bem o fundo do estômago, né? E faz essa válvula apenas anterior. Quando a gente vai fazer a válvula posterior, a gente precisa dissecar a região do hiato aqui de forma bem semelhante ao que a gente faria numa fundoplicatura do tipo Nissen, né? Então, expondo essa região posterior do esôfago e passando o fundo do estômago para se prender esse fundo nas duas bordas da miotomia, né? Então, cirurgiões que defendem a válvula do tipo Toupet dizem que essa fixação nas duas bordas manteria essa miotomia aberta durante mais tempo, né? Iria prevenir essa aproximação nova aqui da camada mucosa e manteria os pacientes com alívio sintomático mais sustentado. Eu vou mostrar aqui, a gente consegue, obviamente, a forma melhor de se fazer são com pinças de energia, mas a gente consegue ali no SUS, por exemplo, com um pouquinho mais de cuidado, levando um pouquinho mais de tempo, talvez, também fazer sem material esse tipo de cirurgia, né? Então, vejam aqui, vou avançar um pouquinho já para a gente não tomar tanto tempo, né? Então, paciente com disfagia 2 anos, não tinha doença de Chagas, o esôfago bem dilatado, um estreitamento distal, diâmetro máximo de 5,9 centímetros, diâmetro transverso, né? Um tônus de repouso bem avançado. Vejam aqui um afilamento suave, ó, um bico de pássaro que a gente chama, né? E a gente consegue dissecar toda a região ali da membrana fremesofágica, mobilizar a porção anterior do nosso esôfago, né? A gente precisa ter uma extensão boa ali do esôfago abdominal. Hoje em dia, utilizando a pinça de energia, né? Então, as pinças bipolares de energia, a gente consegue fazer essa dissecção de uma forma muito mais rápida, principalmente a dissecção aqui da nossa camada muscular, né? Alguns cirurgiões começam essa dissecção aqui pelo estômago, alguns preferem começar essa dissecção pelo esôfago, então isso varia de cirurgião para cirurgião. O importante é que se tenha paciência e cuidado quando a gente vai realizar a miotomia e tente fazer o máximo possível camada por camada, né? Então, vá abrindo essas fibras com cuidado. Existem cirurgiões que não usam nada de energia para se fazer esse procedimento, vão apenas dissecando com pinças a frio, assim, do tipo Maryland, né? Então, a mucosa do esôfago, ela acaba separando ali da nossa camada muscular mais facilmente do que a mucosa do estômago, né? Então, eventualmente, se tenha, caso não tenhamos, como não tínhamos aqui, pinças bipolares, a gente tiver um pequeno sangramento, a gente não precisa ficar cauterizando em cima do sangramento, a gente faz uma compressão direta com uma gaze e vai avançando devagarzinho. A porção posterior, né, melhor falando, a porção inferior aqui da região da junção esôfago-gástrica acaba sendo um pouquinho mais difícil, né? Então, a gente pode avançar com a pinça monopolar, a gente pode, com o auxiliar, fazer uma tração, cada um lateral aqui nas bordas da miotomia e esgarçando essas fibras cuidadosamente, né? Mas é importante que a gente vai expondo
toda a nossa camada mucosa, né? Avançando sempre devagar, né? Evitando movimentos mais intempestivos ou tentativas de se resolver essa miotomia de uma forma muito rápida, né? E com isso a gente vai divulsionando as fibras e expondo, né, toda a nossa camada mucosa, né? Depois que a gente tiver uma miotomia muito ampla, né, bastante ampla, não sei por que isso aqui está aparecendo. Desculpem aqui, deixa eu só... Não estou conseguindo sumir a minha barra aqui do Windows. A gente vai fazer a nossa válvula anti-refluxo, né? Então, aqui eu avancei para vocês, a gente mobiliza todo o nosso fundo gástrico. Quando a gente não tem disponível a pinça de energia, a gente pode ir colocando clipe ali, né? Usando a pinça bipolar e fazendo a secção dos vasos gástricos curtos aqui, com o intuito de liberar o fundo do estômago com a nossa pinça bipolar e com clips, né? E começamos a fazer a nossa válvula prendendo ali a porção medial do estômago na nossa borda lateral da miotomia. Eu vou avançar um pouquinho para vocês aqui, ó. Você pode fazer essa fixação com pontos contínuos, pode fazer a fixação com pontos separados, né? Isso independe, né? Vai a critério do cirurgião. Importante é que se faça essa fundoplicatura ou anterior ou posterior com o intuito de se reduzir a ocorrência de refluxo. Se reduz mesmo ali, vai para 2, 3, 5% dos pacientes acabam desenvolvendo refluxo a longo prazo, assim, com a miotomia, quando se tem uma válvula anti-refluxo associada. Então, a gente fixa o estômago em toda a extensão da miotomia, né? Fazendo uma borda da miotomia e depois com o estômago, o fundo do estômago bem mobilizado, a gente vai recobrir, então, a nossa borda, nossa outra borda da miotomia, né? Eu vou avançar mais um pouquinho para vocês verem. E a gente utiliza, então, o fundo do estômago, recobrindo ali a outra porção da miotomia que ficou exposta e fazendo essa válvula a 180 graus anterior, né? Então, o aspecto fica bonito, fica bem legal e fica bem funcional também, né? Então, você pode fazer essa sutura contínua, eu prefiro fazer a sutura com pontos separados, né? Acho que fica melhor para mobilizar, para a gente mobilizar e fixar o estômago. Posteriormente, você pode fazer uma pequena fixação aqui do estômago no pilar, né? Com o intuito de evitar uma retração aí superior do nosso estômago. Esse é o aspecto final, né? Não há necessidade no pós-operatório desses pacientes, pessoal, o paciente que está evoluindo bem, que não houve... Aconteceu alguma coisa? Desculpe, segui um outro vídeo aqui. Paciente que evolui bem, que não tem nenhuma consideração a respeito do pós-operatório, né? Não há necessidade de se fazer exame contrastado para começar a dieta nesses pacientes, né? Então, o paciente evolui bem, a gente pode começar líquidos claros na noite mesmo do procedimento, né? Então, eu geralmente dou uma água para o paciente tomar e pergunto como é que passou aquela água. E no dia seguinte, a gente começa com a dieta líquida, geralmente uma dieta líquida fria. A gente mantém os pacientes com antieméticos sistemáticos. É importante que o paciente não vomite no pós-operatório, né? Com o intuito de provocar, de se desfazer essa válvula que a gente fez ali. Isso vale tanto para a calásia quanto para a doença do refluxo, né? Então, os pacientes são mantidos com antieméticos contínuos. E esses pacientes geralmente ficam 2 dias no hospital, costumam deixar o dia da cirurgia e mais um dia, evolua a dieta dele para dieta líquida completa, geralmente mais fria, e libera esse paciente para retorno em 15 dias com dieta líquida pastosa. Eu costumo geralmente fazer nos meus pacientes um exame contrastado, né? Veja, quando a gente faz a miotomia, essa porção aqui do esfíncter esofagiano inferior não existe mais aquele afilamento tão abrupto, né? Ele fica muito mais suave, né? Essa aqui é um paciente, inclusive, que ela tinha um dólico megaesôfago, né? Já com bastante avançado, com ondas terciárias importantes, e houve uma diminuição importante do diâmetro da luz e um esvaziamento bem satisfatório, né? O paciente teve evolução super favorável e acabou retificando, inclusive, o eixo do órgão, né? Então, veja que a gente pode e deve oferecer, essa cirurgia aqui deve ter pelo menos uns 7 anos, né? E a paciente está em segmento, e eu nunca precisei mais fazer nenhum tipo de intervenção nela, está se alimentando bem, com a peristalse total do esôfago, né, ondas terciárias não propulsivas, e com evolução bem satisfatória. Então, a gente acaba fazendo o exame contrastado mais adiante para documentar, apesar de saber que alguns serviços recomendam se fazer o exame contrastado no primeiro dia ali, com o intuito de se começar a dieta, para se afastar possíveis perfurações aí inadvertidas ou térmicas da mucosa do esôfago.
Paciente que tem perfuração, a gente não trata exame, né, pessoal? Isso é uma coisa bem simples, a gente acompanha o paciente, então ele certamente vai ter uma mudança de sinais vitais, vai ficar taquicárdico, vai ter uma febre, vai ter dor. Então a gente pode reduzir os custos da nossa medicina fazendo o acompanhamento mais de perto ali dos nossos pacientes e prescindindo de realizar alguns exames, principalmente no SUS, evitando onerar aí o nosso sistema de saúde, né? Claro que mesmo assim alguns pacientes vão precisar de esofagiectomia, né? Então, pacientes com megaesôfago muito avançado, ou pacientes que sejam jovens e já se apresentem com uma dilatação muito significativa, com muita retenção do conteúdo, ou a critério da discussão entre paciente e cirurgião, né? Esses pacientes podem ir à esofagiectomia total, né? Então, veja aqui uma região bem fibrosada, bem estreitada aqui do esfíncter esofagiano inferior, um megaesôfago bem dilatado, com bastante conteúdo na sua luz, né? A gente acaba fazendo a esofagiectomia com um levantamento gástrico aí, e o paciente também evolui de forma bem satisfatória. Por fim, eu vou falar rapidamente para vocês conhecerem esse tema novo, né? Não é tão novo ali, já que foi proposto aí em, mais ou menos em 2010, 2011, mas que vem avançando aí no nosso meio, né? Então, os gastroenterologistas, no nosso meio, os procedimentos endoscópicos ainda são muito realizados por gastroenterologistas, apesar de que no mundo muitos cirurgiões acabam realizando esses procedimentos, né? Mas é o POEM, que é uma sigla para Per-Oral Endoscopic Myotomy, que é uma miotomia endoscópica realizada por via oral, né? Eu vou mostrar um filmezinho rapidinho para vocês, mas é uma miotomia feita por endoscopia, né? Que foi proposta por esse médico aqui, Noe, né? E que se mostrou ter uma redução importante da disfagia nesses pacientes, uma melhora sustentada dos sintomas aí, em torno de 89%, 82% dos casos em um ano. Hoje em dia tem segmentos já muito maiores, né? Inclusive alguns trabalhos comparando a miotomia endoscópica com a miotomia cirúrgica, mostrando melhor resultado da miotomia endoscópica, já que eles defendem que eles conseguem fazer uma miotomia muito mais extensa, em torno de 16 centímetros, 15 centímetros, enquanto os cirurgiões fazem miotomias em torno de 8, 9, né? Pode ser uma alternativa em pacientes que vão à miotomia cirúrgica e se verifica no pós-operatório uma miotomia incompleta, então os pacientes continuam mantendo uma disfagia e se verifica que aquela região do esfíncter esofagiano inferior ainda está muito hipertônica, então a gente pode lançar a mão do POEM no pós-operatório desses pacientes. Mas um questionamento importante, né, é da ocorrência de refluxo pós-procedimento. Veja que desde muitos anos o refluxo ele é verificado nesses pacientes, né? Os cirurgiões adicionam uma válvula anti-refluxo com o intuito de prevenir a ocorrência dessa complicação, não só do refluxo, mas das suas complicações também, como esôfago de Barrett e adenocarcinoma, que apesar de serem raros, podem acontecer nesses pacientes, né? Mas os gastroenterologistas defendem que o manejo da doença do refluxo hoje em dia é fácil de ser feito com as medicações, né? E acabam colocando esses pacientes em uso crônico aí do IBP, né? Então, para que vocês vejam, aqui no Brasil existe um médico de Recife, do Hospital da Restauração, né? Que é o Antônio Conrado, que inclusive se intitula o cirurgião no mundo com a maior casuística de POEM, né? Na sua página ali, relata em torno de 1.500 POEMs já realizados, né? Nesse Hospital de Recife, e ele dá cursos aí no Brasil inteiro, né? Então, o procedimento é feito por endoscopia. Então, se passa um endoscópio especial com um cap, uma pequena proteção, e se faz uma incisão na mucosa, né? Se disseca essa mucosa da camada muscular e se faz um túnel na submucosa, com esse pequeno cautério aqui na ponta do endoscópio, ó. Ele faz um túnel na submucosa e vai avançando em direção ao esôfago distal, né? E quando ele chega na região de marcação, que ele acha que ele pode começar a miotomia, né? Então, primeiro ele faz o túnel, eu vou avançar para vocês aqui, né? Ele volta e começa a fazer a miotomia, ó, apenas da camada circular, que é a camada interna do esôfago, mantendo a camada longitudinal intacta, né? E veja realmente que é o que eles falam, eles conseguem fazer uma miotomia bastante ampla aqui, tanto em direção ao estômago, quanto em direção ao esôfago. Fazem, então, a miotomia por dentro desse túnel, depois voltam pelo local que eles perfuraram a mucosa e colocam os clipes aqui e fecham esse local onde foi construído o túnel, né? E o paciente teria o seu procedimento realizado por uma via minimamente invasiva, né? Os trabalhos avançaram muito, né? Então, a miotomia endoscópica está sendo muito publicada. Aqui no Brasil, como eu falei ali, no Hospital da Restauração em Recife, se tem um relato de casuística bem importante, mas essa discussão ainda em relação ao refluxo pós-procedimento, que alguns cirurgiões defendem que é uma questão importante a se avaliar,
e outros falam que não. Os médicos gastrologistas defendem colocar o paciente em uso de BP, que seria um tratamento seguro, poderia ser mantido isso aí mesmo por uma vida inteira. O fato é que o procedimento está avançando, aqui no nosso meio ainda, eu não conheço tantos relatos de pacientes que fizeram esse procedimento, né? Mas sei que no Brasil inteiro isso aí tem crescido bastante, e é uma alternativa que a gente pode lançar a mão aí em todo o nosso arsenal. Então, aqui tem umas fotos reais, né? Então tem um capzinho, se faz um túnel de submucosa, se disseca esse túnel de submucosa e faz a secção da camada circular interna aí do nosso esôfago, depois se fecha o túnel de mucosa com os clipes. Certo, pessoal? Dúvidas, perguntas, espero que tenham aproveitado um pouquinho aí de forma abrangente aí os diversos tipos de tratamento aí da calásia, né? Uma doença que certamente vocês vão ver aí no ambulatório de vocês, no dia a dia ali na Santa Casa. Volta e meia tem um paciente aparecendo aí no consultório com esses sintomas. À disposição também para quaisquer dúvidas, né? Discussão de casos ali, eu e os outros colegas certamente, né? E para ajudar vocês aí a terem uma residência bastante proveitosa, tá certo? Muito obrigado. Muito bom, Irã, muito bom, excelente. Muito legal aí de ter trazido a história da miotomia. Eu acho que quando a gente estuda a história do procedimento, tu entende melhor a cirurgia em si, né? Muito legal. A calásia é uma doença benigna com comportamento progressivo no sentido do paciente que ainda não foi tratado, né? Sim. Então, tanto que muitas vezes a gente recebe o paciente até confunde, né? Com paciente para neoplasia. Às vezes o paciente pode ter essa perda ponderal, enfim. Mas parabéns pela aula, tia. Excelente, muito boa mesmo. Abrangeu todo o assunto aí. E é sempre um desafio essa miotomia, né? Aquela parte ali de fazer a miotomia abaixo da junção, na parte gástrica da miotomia é sempre um desafio. Não raro a gente tem perfuração de mucosa ali, que geralmente com uma sutura, enfim, geralmente são pontiformes, são menores, tu resolve. Os pacientes ficam bem, não precisa nem deixar dreno, nada. Uhum. Mas é importante fazer, né, essa miotomia. É sempre bom ser mais agressivo, medir bem o tamanho. Eu gosto de usar uma régua ou até uma fitinha assim, com medição e marcação ali da parte gástrica esofágica. Eu acho que ajuda também na hora ali da laparoscopia, que não fica muito claro. Mas parabéns pela aula, tia. Não sei se os residentes aí, alguém tem alguma pergunta, algum colega aí, alguma colocação para fazer. Os residentes da digestiva também. A aula foi tão boa que o pessoal não ficou nem com dúvida. Então não ficou para aula também, né? Não. Não, mas muito bom, tia. Aquelas fotos de cirurgia daquela miotomia aberta ali, muito bonitas, tia. Tá? Ali da Santa Casa mesmo, né? Então, muito bonito aquelas fotos ali. a gente tem, né? A gente acaba, acho que pelo menos uns 2 a 3 casos por ano ali nas residências, talvez as duas juntas agora devam ter até mais casos, né? Então, pelo menos uns 5, 6. E essa talvez seja uma coisa legal, assim, da junção das residências, de repente a gente discutir, montar um banco de dados novo, assim, para a gente possa colocar os pacientes, Eu acho né? que sim. Porque a gente precisa começar em algum momento, né, para que no futuro, assim, os colegas ou os próprios residentes quiserem apresentar os seus casos, os trabalhos, a gente tenha uma forma de pesquisar isso mais fácil, de repente, né? Mas eu tenho certeza, Ira, que se a gente for pegar isolado por equipe, não é um número expressivo, mas se tu for reunir o volume de, por exemplo, só de cirurgia de acalase de todas as equipes aí dos últimos anos, é até uma ideia de TCC aí para alguém que gosta do assunto. Claro, com certeza. Porque reunir todas as equipes aí, o volume que tem e o acompanhamento dos pacientes já dá um belo trabalho aí. Mas parabéns, excelente aula. Se ninguém tem mais alguma dúvida, então encerramos aí.
Maravilha, pessoal. Espero que tenham aproveitado. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês aí, da mesma forma que os colegas todos sempre estão aí, tá certo?